Bom, senhores, boa noite. Vamos começar agora a nossa aula de economia para negócios. Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 4, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a seção 1, que é falando sobre política fiscal. O que acontece? Estávamos falando a respeito de governo e agora nós vamos entrar um pouco a respeito de política fiscal relativa ao governo na administração da receita do governo, né? A respeito das despesas do governo. A política fiscal adequada, o governo consegue ter um controle maior das finanças para equilibrar os gastos de acordo com a arrecadação de tributos por meio de impostos. O que acontece? O governo federal, ele impõe os impostos à população e esses impostos, eles arrecadam e existe, o governo federal, ele faz uma conta, um acerto de contas entre receitas e despesas. E aí existe a questão do superávit ou déficit financeiro de acordo com a população. Só que existem regras básicas que o governo utiliza que é para poder garantir o crescimento da economia. Que, na verdade, nenhum gestor quer que a sua economia vá à falência, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos hoje ver algumas regras em relação a esse sentido de política fiscal que o governo utiliza-se para poder regir a economia do país, né? Quando a gente fala, estamos falando em nível de país, mas isso também sobrepõe, estamos falando do governo federal, mas também existe o controle estadual e o controle municipal. A política fiscal é usada para conter a recessão e controlar a inflação. Contribui com a estabilidade e o desenvolvimento econômico sustentável do país. O controle das contas do governo, ele controla tanto a inflação, que a inflação não é bom, né, para nenhuma sociedade, e a gente vai falar um pouco sobre isso ainda hoje. E também controla com que não seja assim demandado muito dinheiro, um dinheiro excessivo no mercado, porque isso também é ruim, né? E ainda contribui com a estabilidade e o desenvolvimento econômico e sustentável do país. As pessoas, ele tendo o controle das contas públicas, né? O comércio fica bem, as indústrias ficam bem, os empregos ficam bem, com os empregos bem, a população recebe o seu salário, circula o dinheiro na sociedade e vamos dizer assim, o contribuinte, né, a população, ela fica com poder de compra na mão, né, porque você ter o dinheiro em mãos e não ter inflação, você tem poder de compra. A política fiscal é um conjunto de medidas adotadas pelo governo com a finalidade de equilibrar as contas públicas. Existem dois tipos de política fiscal: a restritiva e a expansionista. A restritiva, quando ele fala em restritiva ou contracionista, quando ele fala de contracionista, tem a ver com contração, né? No caso, ela está se fechando, ela está restringindo, ela é a política fiscal restritiva. Ela fala aí, propõe a diminuição dos gastos públicos como forma de equilibrar o orçamento e aumento de impostos para ampliar a arrecadação. Nessa parte de diminuição de gastos públicos, ele consegue realmente, assim, na hora que ele diz assim, não vamos gastar dinheiros excessivos, vamos suspender alguma coisa, vamos apertar as torneiras aqui, ele segura o dinheiro com ele, e na hora que ele segura o dinheiro com ele e aumenta os impostos, ele aumenta a arrecadação. Então, na hora que ele aumenta a arrecadação e deixa de gastar, ele causa um recolhimento de dinheiro pelas contas públicas. Ao promover o aumento da carga tributária, indiretamente acontece a redução da moeda em circulação. Na hora que ele aumenta as arrecadações dos tributos, ele, em contrapartida, as pessoas deixam de gastar na rua porque existem impostos a pagar. Existe conta de água para pagar, existe conta de luz a pagar, existe imposto para pagar. As coisas, todas elas, vamos dizer assim, o preço sobe porque são taxados pelo governo,
Na hora que o preço sobe, o dinheiro da população fica escasso, e ficando escasso, ele deixa de circular no mercado. E a política fiscal expansionista. A política fiscal expansionista, ele aumenta os gastos públicos como forma de estimular a economia para retomar o crescimento a curto prazo. O que é que ele faz? Ele isenta impostos em alguns produtos, porque aí, na verdade, ele deixa de reter o dinheiro, ele solta o dinheiro no mercado, e na hora que ele libera os impostos de alguns produtos, ele faz um acordo com os empresários, que ele reduz os impostos, os empresários repassam o preço para o consumidor final. Ou seja, fazem as promoções que baixa o preço das mercadorias, e o consumidor ele dá uma sensação de poder de compra mais alto. E aí ele começa a comprar e começa a fomentar dinheiro no mercado. Entre as ações adotadas nesse tipo de política fiscal estão estímulo às exportações, diminuição de carga tributária, estimula o consumo e os investimentos. Na hora que ele abre as oportunidades, a possibilidade de poder de gastar, né, dinheiro público, na verdade não seria bem gastar. Na verdade, o que ele faz é restringir, suspender pagamento de impostos. Então, se as empresas pagam menos impostos, ele, em contrapartida, o preço final cai para o consumidor. Então, quando isso acontece, ele estimula as exportações, ou seja, exportações, produtos internos indo para fora do país, baixando a taxa de importação. E aí ele consegue baixar o custo da matéria-prima, e, em contrapartida, ele diminui a carga tributária de alguns produtos já prontos, manufaturados de indústrias, e o consumidor final compra esse produto mais barato na ponta, e o dinheiro circula. Aplica tarifas e barreiras às importações para valorizar a produção industrial nacional. Observa que ele ele facilitou a taxa de exportação, né? Ele incentivou a exportação, bloqueou a importação, ou seja, os produtos importados vão ter dificuldade de entrar aqui, e o nosso mercado vai ser fomentado pelo próprio produto interno. Nós vamos precisar procurar fornecedores internos, porque os externos vão estar prejudicados por conta desse aumento da taxa de importação, e nós vamos suprir o nosso mercado com matérias-primas produzidas no Brasil, e o dinheiro começa a circular dentro do país. O Tesouro Nacional é o órgão responsável pelas contas públicas, e os principais indicadores econômicos que o governo tem que acompanhar para determinar a política fiscal são a inflação, equilíbrio das contas externas e o crescimento da produção e emprego. Bom, então aí o Tesouro Nacional, quando ele fala Tesouro Nacional, seria o Banco Central, né? Ele controla as contas públicas. A gente vai ver isso um pouco mais à frente aí também, tem falando sobre isso, né? Ele controla a inflação, o equilíbrio das contas externas e o crescimento da produção e emprego interno ao país. Trade-off. Existe um significado, trade-off, entre inflação e crescimento econômico da política fiscal. Uma política expansionista irá estimular o crescimento econômico e o emprego, contudo, irá também estimular a inflação. Essa é interessante, tá? Porque, assim, na verdade, o que acontece? Nós estávamos falando aqui de política expansionista e é interessante a gente pensar em política expansionista, porque quando a gente estava falando, vou voltar mais um pouco aqui, a gente estava falando de política restritiva, ele aumenta a carga tributária, diminui o dinheiro que circula na sociedade e dá uma sensação ruim para nós consumidores, né? Há uma sensação de que está tudo caro, que o poder de compra da gente diminuiu, né? E com isso tudo ele circula menos dinheiro na sociedade. Enquanto na expansionista circula mais dinheiro, porque ele estimula a economia reduzindo impostos. A sensação é de que o poder de compra aumentou, né? E a gente começa a comprar mais coisas. Ele fala aqui, ele, entre outras coisas, aplica tarifas e barreiras às importações, ou seja, dificulta as mercadorias a virem para o país, circula o dinheiro nacionalmente, e existe um controle de contas externas e crescimento de produção e de emprego. Aí, quando ele fala aqui
que a política expansionista vai estimular um crescimento econômico. Ok, pessoas vão comprar mais itens, vão procurar produtores locais, porque os importados vão estar taxados, então vai estar mais caro comprar produto fora do país, então é mais interessante comprar produto interno do país. Com o crescimento econômico, aumenta a possibilidade de vagas de emprego para poder dar conta da demanda. Quando existe muito dinheiro circulando, existe também a intenção de você gerar uma inflação, porque os preços vão subir, e os preços subindo, acontece a inflação. Por outro lado, as políticas contracionistas irão ajudar a controlar a inflação e o déficit público, mas reduzirão o crescimento econômico. Interessante a gente pensar que elas são contrapostas. Quando a gente coloca a política expansionista, a gente tem um estímulo da inflação. E quando a gente tem uma política contracionista, que na verdade não é tão favorável como a gente vê para a questão da sociedade, que tem a sensação de perda de poder de compra, você tem o crescimento econômico, controla a inflação e você controla as contas públicas. Superávit e déficit público. Superávit ocorre quando as receitas públicas são superiores às despesas do governo. Tranquilo. Então, o déficit deve ser quando o governo, as receitas públicas são inferiores às despesas do governo. Como ele fala aqui embaixo, o déficit aparece, o governo gasta mais do que arrecada. E se o governo continuar gastando mais do que arrecada, ou se toma algum empréstimo para realizar uma obra, resultará numa dívida. O que acontece? Quando a gente pega um empréstimo fora do país para poder realizar uma obra, de qualquer forma você tem que pagar essa dívida, você está gerando uma dívida, né? E quando você gasta mais do que o que arrecada, essa dívida também acontece internamente, né? A gente fica com gastos, o mercado sente essa necessidade. Então, a dívida é um conceito de estoque. Ou você tem ou você não tem. Ou seja, déficits ou superávites irão alterar o tamanho da dívida pública, né? Essa questão de controle de estoque é interessante, né? Porque se você está em superávit, você está estocado, né? Você está guardado. E na hora que você está em déficit, você também está estocado, só que com o sinal contrário, o sinal está negativo. Você está em débito, na verdade. Mas essa é uma sensação de você, ou você tem e está repleto, ou você está totalmente em falta e ainda está devendo, né? É uma questão de conceito de estoque. Resultados nominais e resultado primário. Quanto aos indicadores de resultado, déficit ou superávit, é preciso diferenciar resultado nominal, que inclui todos os tipos de gasto, e o resultado primário, que exclui os valores referentes a pagamentos de juros de dívidas. Isso é interessante. Espera-se que o país apresente pelo menos superávit primário, ou seja, que consiga realizar alguma poupança que permita o pagamento de juros da dívida acumulada no passado. Essa questão de superávit primário, vou voltar aqui. O resultado primário, ele exclui o pagamento, ele paga todas as contas e exclui, na verdade, os valores referentes a pagamento de juros de dívidas. Aí, vindo para cá, dizemos que um país está em superávit primário quando ele consegue pagar as contas, quando ele gera uma poupança, né? E quando ele consegue pagar pelo menos os juros das dívidas que ele possui. Política fiscal brasileira. A partir de 2014, o Brasil apresentou um crescimento recente da dívida, resultado de combinação de 3 fatores. Sucessivos resultados primários negativos, causados pelo excesso aumento de gastos, baixo crescimento do PIB e os juros pagos sobre a dívida já acumulada. O que acontece? O Brasil já possuía uma dívida que se acumulou
ao longo de um governo que não se preocupou muito, que prorrogou prazos. Ao invés de pagar dívidas, ele renegociou. Quando você está ciente que quando você renegocia prazos, você aumenta o saldo devedor, né? Você aumenta o prazo, você favorece a sua parcela, mas você aumenta o saldo devedor. Isso tudo aconteceu. Então, quando começou-se a pagar as dívidas que já estavam acumuladas, os juros das dívidas que estavam acumulados, quando você paga, você não favorece o superávit primário, né? Aí o que acontece? Os sucessivos resultados primários são negativos, porque tinha muitas dívidas acumuladas. E aí o que acontece? Em relação à economia, o país ele tem um controle expansionista. Na verdade, ele dá uma segurada para poder enxugar as contas e pagar as dívidas. Ele vai para a política de escassez, causa o baixo crescimento do PIB, né? As pessoas começam a pagar mais impostos para poder arrecadar o dinheiro para pagar as dívidas. Aí o dinheiro circula menos no mercado, a gente entra em recessão. É isso que uma crise financeira se estabelece dessa forma. Problemas fundamentais na política fiscal brasileira. Em relação às receitas, nossa carga tributária é elevadíssima, né? Na verdade. Além de maior carga recair sobre o consumo, o que faz a cobrança dos tributos ser mais injusta em termos de possibilidades de pagamento. Em relação aos gastos, o seu volume é elevado e há um engessamento dos gastos obrigatórios, cujo crescimento independe do volume arrecadado, inviabilizando novos investimentos e tal. O que acontece? Nós temos políticas de engessamento de investimentos. O que acontece? Essa questão de engessamento de investimentos obriga você a manter determinados pagamentos. Isso no governo federal, tá? E aí eles são obrigatórios. E o volume, ao invés de você arrecadar, você não tem isso diretamente proporcional. Ou seja, a proporção que você paga mais, você recebe mais, ou a proporção que você recebe mais, você paga mais. Não. Você tem que pagar independente do volume arrecadado. E na hora que você tem que pagar independente do volume arrecadado, você inviabiliza outros direcionamentos, né? Se você tem uma ação de infraestrutura para fazer, mas você tem uma dívida, por exemplo, na casa da gente mesmo, digamos que você precisa você precisa comprar um sofá. Você precisa comprar um sofá novo e você está separando um dinheiro para comprar esse sofá novo. Mas, de repente, você tem energia elétrica que aumentou e aí é obrigatório, você tem que pagar a energia elétrica, você fica com o sofá mais um mês, mas você precisa pagar a energia elétrica. Então é mais ou menos isso. Você tem uma obrigação de pagar, o governo federal também tem uma obrigação de pagar algumas contas, e em contrapartida ele deixa de investir em outras coisas que favorecia o meio social, vamos dizer assim. Mas ele tem que cumprir com as obrigações dele, e isso aí é engessado e ele tem que efetuar esses pagamentos. Assim, vai haver uma grande necessidade de realização de amplas reformas fiscais. Existe realmente essa necessidade. Tá? O Brasil ele passa por um realinhamento das contas públicas, tá se encaminhando para o desenrolar desse processo, mas é muito complexo. Né? Muito jogo de cintura, envolvem muitas pessoas, e às vezes algumas ações são prejudicadas por pessoas que buscam interesse próprio. A gente não vai entrar aqui em detalhe, mas são situações que a gente avalia no decorrer do que vai acontecendo, e às vezes as ações que são necessárias ficam engessadas, né, por interesses de poucos. Vamos lá. Carga tributária do Brasil é cada vez maior. São criados novos impostos, alíquotas são aumentadas, e essas medidas, o valor arrecadado com tributos, nem sempre cresce como esperado. Isso é outra colocação interessante. Eu vou mostrar a vocês aqui do que é que a gente está se falando. A carga tributária do Brasil vai aumentando. Quando a carga do Brasil vai aumentando, em contrapartida, o dinheiro vai sendo arrecadado. Porém,
os tributos nem sempre crescem como esperado. Uma explicação possível para esse fenômeno é a curva de Laffer. Vamos lá. O que seria essa curva de Laffer? É uma teoria econômica desenvolvida pelo economista Arthur Laffer, que compara as porcentagens dos impostos cobrados com a quantidade que o governo obtém com a receita pública. A teoria explica que, a partir de um certo ponto, por mais que se aumente a alíquota do imposto, haverá menos receita fiscal. Isto por conta do maior incentivo aos agentes a praticarem estratégias de elisão ou evasão fiscal. Ou seja, vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico, eu tenho a taxa de imposto aqui embaixo e tenho aqui o total arrecadado pelo governo federal. Quando a gente observa o gráfico, a gente vê que a alíquota vai subindo e a proporção que a alíquota vai subindo, você vai vendo que a taxa de imposto vai subindo, mas até um ponto, que é os 55%. Todo mundo se contenta em pagar até um determinado momento. Na hora que você aumenta a alíquota a um extremo que não é confortável para ninguém, as pessoas dão um jeito de não pagar mais o imposto, né? E aí o governo deixa de arrecadar. Ele estava com a alíquota mais baixa, mas pelo menos ele vinha arrecadando, ao ponto que agora ele subiu a alíquota e que ninguém mais está contente em pagar e todo mundo foge desse imposto. Vamos lá. Se o governo desse país atingir mais do que 55% de alíquota, poderá diminuir sua arrecadação ao invés de aumentá-la. Está aí o limite. O topo da arrecadação seria em 55%. A curva de Laffer é utilizada para explicar o conceito de elasticidade da receita taxável. Ou seja, estávamos falando sobre elasticidade numa das aulas que nós passamos, e nós vimos que existem produtos que são mais elásticos ou menos elásticos, ou seja, é a capacidade de variação de preço desse produto, né? Então, aqui nós estamos falando de elasticidade da receita taxável, ou seja, do dinheiro que é obtido através de taxação de impostos. Então, ele pode variar, mas existe um limite, né? Aí ele diz aqui, ou seja, a sensibilidade que o país tem com o aumento de impostos. Você vai pagando a proporção que os impostos vão aumentando. Mas chega a um ponto que você não se sente mais confortável em pagar e realmente você deixa de pagar os seus impostos e o governo deixa de receber. Quanto maior a sensibilidade, mais à esquerda ficará o pico do gráfico. Ou seja, existem impostos que são mais elásticos e menos elásticos. Quanto maior a sensibilidade, o pico do gráfico se desloca para a esquerda, ou seja, não aguenta muito a taxação. Ele ficaria vindo mais para cá, e esse pico aconteceria entre os 25 e os 55, nas casas dos 30, 35, por aqui. Então a curva andaria para a esquerda, se for maior sensível ou menos sensível o país. Curva Laffer no Brasil. É utilizada por muitos economistas para exemplificar a economia brasileira. O motivo é que a carga tributária do Brasil é crescente, além de serem criados novos impostos todos os anos. A carga tributária mede a porcentagem de impostos recolhidos relacionados à produção do país, que é o PIB, e esta se aproxima dos 33%. Ou seja, de tudo que é vendido, mais de um terço vai para o governo. Eu separei para vocês uma lista de produtos que são taxados. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para a gente poder ir lá. Por outro lado, a quantidade de impostos que não são pagos corretamente podem ocorrer com maior frequência, ocasionando desigualdade e formação do aspecto social brasileiro. Vamos lá. O conceito de curva de Laffer afirma que a partir de um certo ponto, por mais que se aumentem as alíquotas, isso deverá gerar menos e não mais receitas tributárias. Deixa eu ver o que é que está chegando por aqui. Vamos lá. No Brasil, a porcentagem de impostos recolhidos ela é crescente, passa dos 33% em 2018, de tudo que é produzido, né? Vai haver o crescimento da sonegação fiscal,
aqueles impostos que não são pagos corretamente. Então, eu trouxe aí algumas exemplificações de carga tributária do Brasil. Vamos lá. Nós temos aí água com açúcar e edulcorantes, o governo fica com a metade, 53%. Água de coco, por exemplo, assim, digamos que você quer botar uma revenda de água de coco. Você vai ser taxado em impostos, que você vai repassar para o seu preço final, que 34% do preço é formado por impostos pelo governo federal. Água mineral, 31,5%. Cachaça, 81% é taxado para o governo federal. Caipirinha, 76%. Quer dizer, na hora que você está lá no bar, que você pede uma caipirinha, tá lá. O preço da caipirinha, digamos, vamos lá, R$12. 76% desse dinheiro vai para o governo do estado. Quer dizer, ela poderia ser 76% mais barato, né? Cerveja artesanal, 42,69%. Quer dizer, praticamente a metade do preço. Cerveja em lata, 42,69%. Eu trouxe mais coisas para a gente discutir também. Combustíveis. O álcool é taxado em 29,48%. Quer dizer, do valor que a gente paga, a gente tem 29,48% para o governo federal. Oi, pode falar. Essa carga tributária aí é só federal, não está o estadual não no meio? Não, então, essa daí ela é a carga tributária geral dos produtos, né? Então já está o federal e o estadual. Ah, beleza, professor, valeu. Viu? Pronto, aí tem diesel, 42,18%. Gás de cozinha, 34%. E a gasolina, 61,95%. Lubrificantes, 37,55%. E querosene para aviação, 46,72%. Tem mais um aqui. O que acontece? Essa lista de produtos, eu peguei o link, tá aí, eu peguei no impostômetro, tá? E eu coloquei esse link aí para que, se vocês tiverem interesse em ver mais coisas, porque tem diversas coisas lá, tem de tudo, de A a Z. E aí vocês pega esse QR Codezinho, pistola ele aí no celular e vocês vão ver a lista do impostômetro, ou no link abaixo, né? Para vocês poderem consultar outros produtos. Senhores, nesse primeiro momento, nossa aula termina, nesse primeiro momento, tá? E eu deixo essa mensagem aqui para vocês. A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Essa é uma frase de Albert Einstein. É bem interessante vocês observarem. Vou fazer o seguinte, eu vou salvar, nossa aula não acabou, tá? Nossa aula não acabou. Eu vou salvar essa daqui para poder a gente separar em momentos. Deixa eu parar a gravação aqui, tá? Vou estar disponibilizando a gravação dessa aula lá no nosso canal, lá para vocês assistirem, quando quem não pôde assistir agora, poder reprisar, tá? Deixa eu salvar aqui.